Olá, meus queridos alunos. Hoje vamos começar mais uma aula de Educação Física. A nossa aula com uma temática de estratégias e táticas em esportes coletivos de invasão. Sim, é um nome bem comprido, porém é um conteúdo que já vimos em aulas anteriores. Esse conteúdo, tem aqui uma colinha básica, né? Como vocês já sabem. Esse conteúdo serão os estudos sobre a estrutura e o funcionamento dos esportes coletivos de invasão. Eles serão mais aprofundados, vocês já viram em outros anos, né, nos 2 últimos anos anteriores. Por meio desse estudo, será possível instrumentalizar, ou seja, vocês irão conseguir verificar os instrumentos, será uma ferramenta para outras modalidades, para aprendizado de outras modalidades, através de elaborar estratégias e táticas, sejam defensivas ou ofensivas, em várias situações de jogo, e em várias modalidades também. Para isso serão apresentados conceitos e características de sistemas táticos do basquete, não só do basquete, de outras modalidades, mas aqui será mais aprofundado o basquetebol, com propostas de vivências simples, de dinâmica simples do esporte, e táticas dessas modalidades e adaptadas também no formato de mini-jogos, que é uma outra temática que estamos aprendendo nas nossas aulas. Mini-jogos, só recapitulando de forma rápida, mini-jogos é uma parte de um jogo inteiro. Se jogamos uma partida de basquetebol, por exemplo, nós fazemos um mini-jogo utilizando o lance livre, ou no futebol, fazemos um mini-jogo numa cobrança de pênaltis. O time ou o aluno que fizer mais gol de pênalti vence. Então ali é um mini-jogo. Retomando a nossa temática, a nossa ideia é chamar a atenção através dessas dinâmicas, através desses estudos. Hoje é uma aula teórica, mas também haverão aulas práticas, como já tivemos no ano passado, desse mesmo tema. E aí eu deixo algumas indagações, deixo algumas perguntas para que vocês no final da aula reflitam e retornem para mim as respostas dessas perguntas. Primeira é, em relação à dinâmica dos esportes coletivos de invasão. Lembrando que o esporte coletivo de invasão daqui a pouco vai ser explicado qual a funcionalidade. Qual a sua principal característica? Ok? Segunda pergunta, retomando a primeira, né? Em relação à dinâmica dos esportes coletivos de invasão, qual a sua principal característica? Pergunta 2. Como os jogadores de uma equipe se posicionam na quadra? Repetindo, como os jogadores de uma equipe se posicionam na quadra? E a última pergunta, existe uma divisão de funções entre os jogadores durante uma partida? Repetindo, existe uma divisão de funções entre jogadores durante uma partida? Agora, possa ser que as perguntas não façam muito sentido ou ficam muito difíceis de entender. Mas conforme a leitura de alguns textos e de alguns exemplos que serão feitos agora durante essa aula, ficará mais fácil de refletir no final. Na página 60. Agora sim reafirmando o que são esportes de invasão. Nos esportes de invasão, o objetivo é fazer o ponto ou marcar o gol em um alvo localizado no campo do adversário. Por isso é necessário invadi-lo para obter êxito. Ou seja, futsal é um esporte de invasão? Sim, porque o objetivo é a invasão e marcar um gol, que é onde é, digamos, o alvo. Basquete é a mesma coisa. Na cesta, alguns chamam de cesta em alguns países, o objetivo é a mesma coisa, a invasão e a marcação do ponto, onde a bola atravessa aquela cesta. E assim por diante, com o handball e muitos esportes sempre coletivos e com esse objetivo de invasão e da marcação de um ponto, de um gol e assim por diante. Beleza? Ao entendermos melhor a estrutura e a dinâmica do funcionamento desse tipo de esporte, vocês poderão elaborar estratégias e táticas ofensivas e defensivas em jogos adaptados, sejam eles mini-jogos ou o jogo por si só, o jogo normal. A ideia de sistema tático pode ser compreendida como esforço de uma equipe para organizar ações planejadas intencionalmente em função de determinado objetivo a ser alcançado. Por exemplo, vamos lá no exemplo do futebol. O futebol é um esporte coletivo e ele também é necessário sistemas táticos. Normalmente o mais comum é o esquema 4-4-2.
Cada time tem 11 atletas, não conta o goleiro dentro desse sistema tático, dentro da numeração do sistema tático. Então, como funciona? 4 jogadores na defesa, mais 4 jogadores no meio de campo e mais 2 jogadores no ataque. Como vocês viram, um total de 10 jogadores e o goleiro não entra na numeração do sistema tático. Hoje em dia, alguns sistemas táticos mais avançados no futebol incluem um goleiro, mas tradicionalmente, seguindo o nosso livro, seguindo o que já é comum, contando apenas os 10 jogadores de linha sem contar o goleiro. Isso é um sistema tático, porque o sistema tático, como já foi dito, envolve ações defensivas e ofensivas. Então, nesse sistema tático de 4-4-2, imaginamos que a tela do celular ou do computador, dependendo de onde vocês estão vendo, é o campo. Então, 4 na defesa, mais o goleiro aqui, sem contar na numeração, faz parte da parte defensiva desse sistema tático. Mais 4 no meio de campo, aqui nesse quadradinho, e mais 2 no ataque. Então, a parte do meio de campo, principalmente esses 2 no ataque, é o sistema ofensivo de um sistema tático no esporte coletivo, no caso, o futebol. Ok? Um sistema de jogo exige o planejamento de ações táticas e, por isso, requer a observação dos movimentos da própria equipe, considerando também os movimentos da equipe adversária. Ou seja, digamos que nossa equipe vai jogar no 4-4-2. Isso já é definido antes da partida. E esse sistema tático vai a partir das individualidades, a partir da característica de cada jogador. Se um jogador tem mais vivência, tem uma característica melhor para jogar na defesa, ou como zagueiro, ou como lateral, então dentro do esquema tático ele vai ficar aqui nesse primeiro 4. Ok? Então ele fica ali nos 4 defensivos. Se o jogador já tem uma maior estatura, ou tem uma melhor característica para ataque, para marcar gols, é um jogador mais rápido, um jogador mais forte, então ele vai ficar aqui nos 2. Do 4-4-2 ele fica ali na parte final do esquema tático. E ali dentro também observando as características do time adversário. O jogador tal, ele corre mais para o lado esquerdo, ou ele corre mais para o lado direito, mas ele é canhoto. Então vai colocar um jogador que chute com o mesmo pé que o jogador do time adversário. E assim por diante. O jogador é alto, o jogador é baixo, vamos colocar um jogador alto na hora que o time adversário estiver no ataque. Enfim, isso vai variando das características. Não só no futebol, mas também com outras modalidades. Agora vamos aprofundarmos no basquetebol. O ataque e a defesa no basquetebol. Pode ser um esporte de invasão. A dinâmica do basquetebol se define pela sucessiva contraposição das ações das duas equipes em disputa. Uma delas realizando tentativas para fazer as cestas, o que caracteriza as situações de ataque, enquanto a outra tenta impedir que isso aconteça, caracterizando as situações de defesa, que é meio que a gente já usou como exemplo do futebol. Um sistema tático de uma equipe ofensivo, buscando ataque, enquanto a equipe adversária, a outra equipe, um sistema tático defensivo, tentando neutralizar, tentando impedir o sistema tático ofensivo da outra equipe. Meio que é o que vai acontecer sempre. A equipe que está com a posse de bola, sistema ofensivo. E a equipe que está sem a posse de bola, um sistema defensivo. Quando a equipe retomar a posse de bola, inverte. E assim por diante. É meio que de modo geral nas modalidades esportivas, especificamente as modalidades coletivas. Esporte coletivo de invasão, para ser mais específico. Lembrando que os sistemas táticos e as estratégias não existem apenas nos esportes coletivos, existem também nos esportes individuais, e não só em esporte, existe também em N tipo de entretenimento e outras ações e lazer e assim por diante. Bom, vamos lá para a próxima agora, meus queridos. Página 61. O basquetebol tem uma grande variedade de situações que sucedem rapidamente. Isso significa que os comportamentos ofensivos e defensivos das equipes e dos jogadores são influenciados pelo andamento do jogo e não podem ser totalmente previstos. Tais comportamentos necessitam da comunicação constante entre os jogadores para que os ajustes necessários sejam feitos em tempo. Totalmente óbvio, uma parte bem fácil de entender.
o sistema tático vai variar, a ação, a estratégia vai variar conforme a situação do jogo. Um time, enquanto o placar está igual, vamos dar esse exemplo, os times vão ter um sistema tático ofensivo com a posse de bola e defensivo sem a posse de bola para retomar essa posse. Se o time está vencendo e está com a posse de bola, e digamos que está no fim do quarto tempo, no fim do jogo, então ele vai ter um sistema tático, uma estratégia de ficar com a posse de bola, continuar com essa posse de bola sem ter muita ofensividade, tocando a bola ali no... Pode ter algumas variações, times que querem mesmo assim continuar com a posse de bola. Mas se o placar estiver muito próximo, o sistema tático vai ser de continuar com essa posse sem perder, para continuar e para vencer o jogo, que é o objetivo geral. E isso vai variando, é uma situação muito específica de jogo. E o time que está perdendo, digamos que o time está perdendo por 1 ponto, o time vai tentar ir faltando 3, 2 segundos para acabar o jogo, a partida de basquetebol. Então ele vai tentar desesperadamente um sistema tático, uma estratégia para arremessar a bola e aí sim fazer um ponto, uma cesta de 3, por exemplo, para passar à frente da partida do time adversário e assim vencer o jogo. Então a variação tática ela vai depender muito da situação do jogo. Okay? Sistemas defensivos no basquetebol. As ações defensivas podem ser pensadas tendo como referência o objetivo de proteger a cesta e recuperar a posse de bola para iniciar o ataque. Isso pode acontecer pela contenção do ataque adversário, ao se imporem dificuldades às movimentações dos atacantes, levando-os a situações inadequadas que gerem erro de arremessos e passes. Para que as situações defensivas de proteção da cesta, de contenção do ataque e de recuperação da posse de bola possam ser mais eficientes. Foram criados diferentes sistemas defensivos no basquetebol. Os 2 sistemas táticos básicos da defesa são os de marcação individual e o de marcação por zona, mas há ainda a marcação combinada. Nada mais, nada menos do que o que já foi informado. Sistemas, estratégias defensivas, forçando uma marcação para que force o erro do jogador que está com a posse de bola, o jogador em ofensividade. E aí vai variar muito. 2 tipos mais conhecidos no basquetebol de sistemas táticos, de estratégias, é a marcação individual, onde vai ter um jogador, o fulano vai marcar o jogador ciclano. E isso vai até o final. Pode mudar? Pode, mas é uma estratégia mais definida de marcação individual. O fulano marca o ciclano, o Joãozinho marca o Joãozão, e assim vai mudando, cada um marca o seu. Ou marcação por zona, onde não fica uma marcação muito em cima e os jogadores ficam posicionados defensivamente. O fulano, às vezes, pode estar marcando o ciclano, como pode estar marcando o Joãozinho. Então a marcação por zona ela não é especificada. Você marca você marca tal, não. Ela é de uma forma mais geral. É mais de posicionamento. Aqui temos algumas marcações. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui. Individual. Por zona. E também tem uma outra marcação combinada. Neste sistema, na marcação combinada, alguns defensores marcam setores da quadra, característica da defesa por zona, enquanto 1 ou 2 defensores marcam individualmente os adversários tentando neutralizar os principais atacantes da equipe oponente. Ou seja, é uma mistura de marcação individual e marcação por zona. Ela tem 2 características. Se o time tem 5 jogadores, 2 vão marcar individual e 3 vão ficar posicionados em locais determinados na quadra. A marcação por zona pode ter diferentes formas de organização. As chamadas defesas pares e defesas ímpares, de acordo com Rose Júnior, uma especialista na modalidade. As defesas pares são aqueles que apresentam 2 jogadores na parte da frente do garrafão. Digamos que o garrafão corresponde, para vocês entenderem, se familiarizarem, o garrafão corresponde mais ou menos ao que é chamado de grande área, ou da área do futsal, na área do goleiro. Só para ter uma ideia aqui, o posicionamento. A escolha por esse sistema resulta em forte proteção da área interna do garrafão. Porém, a parte do perímetro externo fica desamparada, ou seja, sempre fica aquele espaço ali um pouco vazio, abandonado, vamos dizer assim.
Pode ser um bom sistema se a outra equipe não tiver bons arremessadores de média e longa distância, né? Jogadores que arremessam de longe. Mas tiver bons pivôs, né? Que é o jogador que faz a proteção. As defesas por zona, 2-1-2 e 2-3 são exemplos desse tipo de sistema. Aqui já temos a defesa ímpar, as defesas ímpares. De todos os jogadores procurando sistemas ofensivos no basquetebol, já estava lendo errado. As situações de ataque se definem a partir do momento em que a equipe obtém a posse de bola e luta por sua manutenção, objetivando fazer a cesta e marcar mais pontos. Por isso, é imprescindível uma boa movimentação de todos os jogadores, procurando se desmarcar e gerar desequilíbrio na defesa adversária. Basicamente, as situações de ataque no basquetebol podem ser resumidas em duas: ataque posicionado e contra-ataque. O ataque posicionado. Neste caso, o sistema ofensivo se organiza majoritariamente em função do sistema defensivo da equipe adversária e procura explorar seus pontos fracos. Ou seja, o ataque posicionado ele vai depender muito da tática defensiva da equipe adversária. Se é uma marcação por zona, por exemplo, onde tiver os espaços onde os jogadores estão posicionados, é ali que será posicionado o ataque. Então sempre utilizando. Se for uma marcação individual, então ali a tática ofensiva já fica mais difícil. Os jogadores vão ter que se movimentar muito, se mexer muito, para em algum momento, alguma brecha de algum jogador que está marcando individual, aí sim o jogador fazer o arremesso, fazer o drible e assim por diante. Lembrando que o drible, seja no futebol, no futsal, no basquetebol, no handball, principalmente nas modalidades coletivas de invasão, é um grande escape, é uma grande ferramenta para quebrar qualquer esquema tático, até porque o drible é improviso, e aí o esquema tático não está pronto para isso, vamos dizer assim. Contra-ataque. Este tipo de organização do ataque se define com base nas movimentações específicas para cada atacante. É realizado logo após a recuperação da posse de bola pela defesa. Por isso precisa ser veloz para aproveitar uma situação de superioridade numérica em relação à defesa adversária. O contra-ataque surge normalmente das seguintes situações: bola interceptada ou roubada por um defensor após um rebote de defesa. Quando o time recupera a bola, o contra-ataque, normalmente rápido, é um esquema que também tem no futebol, no futsal, principalmente no futebol devido às medidas do campo. Então, o contra-ataque ele é um esquema muito utilizado no basquetebol. O time recupera a posse de bola do time adversário e aí sempre numa dinâmica muito rápida, muito veloz, o time consegue utilizar essa tática, seja para arremessar, sempre com a finalidade de efetuar um ponto. Beleza? Queridos, muito obrigado pela aula de hoje, espero que vocês tenham gostado e não só gostado, tenham entendido. Qualquer dúvida, entre em contato pelos grupos de sala ou até mesmo no privado, e aí sim, efetuando a aula de hoje com aquelas perguntas reflexivas. Quem tiver alguma dúvida é só procurar. Na próxima aula vamos ver mais a fundo sobre esse esquema tático, sobre estratégias. Muito obrigado e até a próxima.